Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidos para falar de Jesus. Podermos trazer uma mensagem de Emmanuel, Chico Xavier, esses amigos de todas as horas que estão conosco sempre, a nos auxiliarem, a nos protegerem, a nos inspirarem aos bons propósitos. E é por isso que nós vamos hoje, mais uma vez, estudar uma das lições da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. São 5 livros. E esses 5 livros, nem sempre eu lembro dos nomes deles todos, mas não tem importância, porque nossos amigos sabem. E vocês também sabem. Vocês sempre estão estudando conosco. Eu, às vezes, esqueço os nomes. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. E está faltando um só agora, que eu sempre esqueço dele, né? Não tem importância. Vamos estudar hoje, da coleção Fonte Viva, o próprio Vinha de Luz, o que leva no título da coleção, né? O Vinha de Luz. E hoje nós temos uma lição denominada Vigiemos e Oremos. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que abençoe esse momento, que nos inspire aos bons propósitos, nos inspirem a trazer uma palavra abençoada para mim e para vocês, tá bom? Então vamos estudar. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, disse Jesus, e Mateus anotou 26:41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. O lado sombrio da nossa individualidade nos trazem as tentações. Elas vêm disso, daquela parte nossa que ainda não encontrou Jesus, daquela parte nossa que ainda está na sombra. Porque no momento em que nós acordarmos para a luz completa que nos intensifica a vida, nós vemos que Jesus nos mostra esses caminhos. E esses caminhos são perfeitamente possíveis, onde nós podemos levar esse ensinamento para dentro do nosso coração e levarmos aos nossos irmãos também. Porque se nós não temos esse sentimento em nós não podemos transmitir, nós não podemos vivenciar, e temos sempre que vigiar e orar para que esse sentimento permaneça em nós. Porque os nossos amigos espirituais são espíritos queridos que nos acompanham, não só os anjos guardiães, mas também os bons amigos, aqueles que já nos antecederam e que têm muita ligação conosco, que nos ajudam no trabalho de divulgação da doutrina espírita, seja por uma gota d'água, como veio aquele passarinho, que veio aquele passarinho apagar o incêndio levando uma gotinha de cada vez do seu biquinho. Uma gotinha d'água, cada vez ele levava para apagar o incêndio. Assim vão fazendo todos nós que trabalhamos com a doutrina espírita, que levamos o ensinamento de uma forma ou de outra para que esses irmãos sintam como nós sentimos a necessidade de iluminar essa parte terrível que ainda temos, que são as tentações que vêm do nosso lado sombrio do ser, do nosso lado negativo, que ainda estão as nossas más tendências. Temos que acabar com elas.
essas más tendências não podem nos acompanhar por todas as existências. Nós estamos numa encarnação em que viemos com o propósito de nos melhorarmos, de nos transformarmos em pessoas melhores, e não podemos continuar com esse lado perverso, deixando que ele nos atrapalhe, atingindo a nossa individualidade e atrapalhe o nosso viver. Assim como o lodo vive no charco, vive num lago que tem muita sujidade, mas ele não se deixa alcançar por essa água prejudicada de limpeza. Ela está uma água contaminada, mas não atinge o lírio que está ali branco, lindo, belo. E nós podemos também, tendo esse lado negativo, também levar o nosso lado bom para superar o lado negativo e levar o que é bom para fora de nós, para que nós possamos levar adiante a nossa existência com o que é bom. E o nosso lado negativo, nós temos que trabalhar para modificá-los. Assim, Emmanuel prossegue nos dizendo: renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Temos que nos reajustar perante as leis de Deus. O amigo divino, nosso mestre querido, sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem. A bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. O nosso mestre não desconhece isso. Ele sabe que trouxemos do passado muitos erros, e ele sabe também que nós estamos aqui com o comprometimento de eliminar esses erros da nossa existência. Mas nem por isso, ele mesmo sabendo, nem por isso nos deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Ele nos estende as mãos através de 1000 modos, inclusive pelos amigos espirituais que temos. São enviados dele para nos tirar desse charco que o líder quer que sai e que nós também vamos sair do charco que as nossas más tendências nos lançam, nos deixando com dificuldade para caminhar. Precisamos caminhar livre desse peso, dessa bagagem que veio do nosso pretérito. Então, é que diz Emmanuel outra vez: renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito, do nosso passado, para as tarefas do reajuste. Viemos para nos reajustar. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Todos nós estamos no planeta ainda que não temos a condição de sermos espíritos puros, somos espíritos endividados, espíritos imperfeitos ainda, mas caminhando para a perfeição, caminhando para a angelitude, caminhando para a imortalidade. Em nome de Jesus, nosso Mestre querido, em nome de nosso Pai maior, nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Ou seja, dentro do nosso cadinho, como diz Emmanuel, onde nós vivenciamos os primeiros passos, os primeiros momentos da nossa vida, onde nós levamos adiante a nossa encarnação com comprometimento com esses irmãos. Estamos juntos dentro do chamado lar. O lar onde nós temos a parentela. E essa parentela pode ser amigos do passado ou inimigos do passado, mas juntamente com eles é que somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta, porque os que não são amigos do pretérito
são inimigos que vieram conosco para o reajustamento necessário à nossa encarnação. E a deles também, logicamente. Em nós, nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade das nossas tendências. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Verdade. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo. Em nós. E a paciência, a fé e a humildade. Precisamos exercitar esses bons sentimentos, o amor, sobretudo, perante esses irmãos mais difíceis. Porque os irmãos mais difíceis nada mais são, nos diz os amigos espirituais, aqueles que nos ensinam a doutrina, especialmente a doutrina espírita, que eles são nossos professores, são os amigos, os inimigos do passado que hoje estão até como parentes, os mais próximos, ou até pessoas que nos relacionamos, mas que são difíceis, pessoas difíceis. Esses são os nossos professores, porque é na dificuldade que nós caminhamos um passo à frente, e mais um, e mais um. Na dificuldade, porque nas horas fáceis nós não vamos caminhar, nós estaremos comemorando. E nas horas difíceis é que nós vamos lutar para vencer a dificuldade, e vencendo a dificuldade, vencemos também a nossa inferioridade um pouco mais e um pouco mais a cada dia. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado, os nossos professores, para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Através do estudo com esses amigos que estão caminhando ao nosso lado, esses irmãos, podemos dizer, não tão amigos, mas irmãos, e são nossos professores, né? Que nessa vida, caminhando conosco, e nos faz desabrochar mais e mais os valores da boa vontade, do perdão. Temos que exercitar esses valores com esses irmãos que estão caminhando conosco, mas que outrora foram nossos desafetos. E hoje eles caminham conosco, o que nós temos que fazer? Muitas atitudes deles nos magoam, mas nós vamos perdoar. A fraternidade pura, sermos irmãos deles sem nenhum questionamento. E praticar o bem incessantemente, a benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para os nossos irmãos. Ou seja, porque de indulgência precisamos todos nós. Indulgência, compreender que o outro errou porque nós também erramos e queremos que nos compreendam. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações, porque o mundo que vivemos é um mundo ainda em estágio evolutivo, de segundo grau de evolução. Estamos caminhando, lutando, pedindo aos nossos irmãos, eles nos pedem e nós levamos isso para o nosso planeta, que também precisa se transformar, e depende de nós, da nossa transformação, para que sejamos melhores amanhã do que hoje, para que possamos levar a boa vontade, a necessidade de transformação, de sermos melhores, de sermos irmãos dos nossos irmãos, verdadeiramente irmãos. E isso daí não é muito fácil, por isso temos que lutar com as nossas imperfeições. É uma luta permanente, por isso o texto que estamos estudando vem com a mensagem inicial: vigiemos e oremos, porque orar é muito importante, mas precisamos vigiar a nós mesmos.
e pedir a Deus que nos ajude a sermos melhores hoje, amanhã do que hoje. Sermos amanhã melhores do que hoje. Vamos orar, vamos pedir pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos, vamos orar uns pelos outros. E assim acabaremos nos amando uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Foi a lição primeira que Jesus nos passou, o pedido primeiro. Amai-vos uns aos outros. Porque, na verdade, nós temos que ter sempre em conta que Jesus é o nosso mestre. É Ele o nosso professor maior, mas Ele guia todos nós. Ele comanda esse rebanho. E como Ele é o cuidador de todos nós, é o nosso irmão maior, que nos leva ao Pai para a grandiosidade da felicidade imortal, nós não podemos esquecer que Ele sabe de tudo que se passa conosco. E Ele sabe das nossas dificuldades também, mas Ele nos estende a mão, já falamos, né? Ele nos estende as mãos, entre aspas, porque evidentemente nós sabemos que a ajuda vem pela energia. Essa energia que vem e que nos vibra, porque nós vibramos por ela, por uma energia boa que vai ao nosso planeta. Vamos pedir pelo nosso planeta, vamos orar por ele e por todos que habitam esse planeta. Caminhar do berço ao túmulo. Não se propões desse modo a atravessar o mundo sem tentações, do berço ao túmulo. Elas nascem contigo, essas tentações, porque já vêm de outras vidas, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. O lavrador cuida da terra. Temos que cuidar da nossa terra íntima. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural no planeta que nós vivemos. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana no estágio evolutivo em que nos encontramos. Diz Emmanuel isso, que são lógicos, é lógico que aconteça tudo isso no estágio em que nós estamos. No entanto, precisamos estar atentos, orando e vigiando. Precisamos crescer, precisamos nos libertar dessas tentações, porque sofremos provações, mas vamos vencê-los, porque tudo passa. Tudo passa. E essas provações também vão passar, porque nós vamos vencer com amor, com dedicação, com fé. Tolerar antipatias gratuitas são os nossos professores, nós temos que tolerar os professores. E atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. É natural que assim seja. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações. Elas existem, mas nós não vamos sucumbir a elas, porque temos um Pai que nos comanda, um irmão maior que nos orienta e nos supre de todas as necessidades. Ele nos dá essa energia, vem do alto, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, sofrendo e resistindo sob esses aguilhões, choramos sob os aguilhões da resistência, mais vale assim vivermos do que sorrir sob os narcóticos da queda. Então nós estamos sofrendo pelos aguilhões que nos causam provações, mas é preferível do que sorrir sob os narcóticos da queda. Cair, não poder nos libertar
das dores, porque temos ainda esses sentimentos, esse lado escuro que nos faz vivenciar momentos difíceis e não sabemos como sair deles. Que Jesus nos ajude, nos proteja, nos mostrando que é a transformação moral a grande chave dessa nova vida que tanto procuramos, que é a felicidade que buscamos. Em nome de Jesus, sejamos sempre muito irmãos uns dos outros. Assim seja. Graças a Deus.